Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Bacia do Parnaíba e o nosso grupo é composto por Bianca Gabler, Emanuele, Maria Luísa e Leonardo. Bom, sobre a localização da bacia, ela fica na região nordeste ocidental do Brasil, ocupa uma área de 344.112 km² e abriga aproximadamente 4,8 milhões de pessoas. Se distribui pelo Piauí, parte do Maranhão e parte do Ceará, e por 279 municípios e 3 diferentes biomas, sendo que o principal é a Caatinga, porém ela também se estende entre a floresta tropical e a vegetação litorânea. Bom, nesse mapa aqui nós temos a representação da localização da bacia, em amarelo, onde a maior parte dela fica no Piauí e o resto é dividido entre o Maranhão e o Ceará. Então, agora eu vou estar falando um pouco sobre os principais rios que constituem a Bacia do Parnaíba. E conforme a Agência Nacional das Águas, a gente pode classificar os principais rios da seguinte maneira. Então, nós temos aqui o rio principal, que é o rio Parnaíba, mas é claro que o rio Parnaíba sozinho ele não vai constituir a bacia hidrográfica inteira. Então, a gente tem os afluentes, e dentre os afluentes, os que mais se destacam é o rio dos Balsas, o rio Poti, o rio Gurgueia, o rio Longá, o rio Canindé, e é claro que nós temos outros rios, mas esses são os principais. Um ponto que é válido destacar é que a Bacia do Parnaíba ela também conta com a presença de vários aquíferos. E, além disso, nós também temos a presença de rios intermitentes nas regiões semiáridas. Os rios intermitentes são aqueles que não são perenes, São aqueles rios que eles secam em determinada parte do ano, em determinado período. Aqui nós temos um mapa que nele a gente consegue ter uma boa noção de onde e como estão localizados os rios, os principais rios do Parnaíba. Então, a gente tem aqui o rio principal, que é o rio Parnaíba, está localizado ali na parte do Alto Parnaíba, então ali a gente tem o rio principal. E a margem esquerda do rio Parnaíba, a gente tem o rio das Balsas, e posteriormente, a margem direita do rio Parnaíba, a gente tem o restante dos outros afluentes, os outros rios que constituem a bacia. E nesse mapa também é possível a gente observar o trajeto que os rios fazem, o trajeto que eles formam, onde se encontram e tudo mais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os usos dos bens provenientes da Bacia do Parnaíba. Entre eles estão a geração de energia elétrica a partir da água, no que se destaca a barragem de Boa Esperança. A atividade que mais consome esse recurso é a irrigação. Cerca de 73% das águas são destinadas para esse fim. 2 locais que se destacam são os tabuleiros litorâneos dos estados em que a bacia corta e os Platos de Guadalupe, localizados no Piauí, que são fortes produtores de alimento na região. Os seus outros usos estão relacionados ao abastecimento urbano, que utiliza 16% desse recurso, a criação de animais, que utiliza 5%, e a indústria e as áreas rurais, ambos com 3%. Outra coisa que é importante destacar é que a bacia engloba cerca de 279 cidades e abastece cerca de 5 milhões de pessoas. No seu alto curso, abriga a nova fronteira agrícola brasileira, o que destaca o seu uso para irrigação. No médio e no baixo, caracterizado pelas atividades extrativistas e que engloba também as áreas semiáridas, cerca de 40% das pessoas dependem dessas águas. Aqui nessa tabela, podemos ver as demandas hídricas da Bacia do Parnaíba no estado do Maranhão. É perceptível também a irrigação a maior consumidora desse recurso, como mostrado nos dados anteriores, utilizando 2.857 litros por segundo dos 3.408 disponíveis, o que é um número bem alto, e é seguida justamente pelo abastecimento humano. A usina hidrelétrica que mais se destaca na Bacia do Parnaíba é a usina da Boa Esperança, localizada na divisa do Piauí e Maranhão, na cidade de Guadalupe. Ela faz parte da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e produz cerca de 237,3 megawatts. A Bacia do Parnaíba é marcada pela fragilidade dos processos de gestão de seus recursos hídricos,
onde o baixo nível de investimentos contribui para o surgimento, permanência e expansão dos conflitos pelo uso da água na região. Em 2012, uma forte seca se alastrou no nordeste do Brasil, afetando 152 municípios no Piauí com 720 mil pessoas, perdendo totalmente as lavouras de milho, feijão e mandioca. Muitas pessoas ficaram cerca de 40 dias sem água pela falta de dinheiro, já que o recurso se tornou precioso na região. Nessa mesma época, um projeto de transposição do rio Parnaíba foi criado, com o objetivo de perenizar seus afluentes Longá e Maratauã, para combater a seca no interior do Piauí. Em 2017, o Piauí sofreu mais uma grande seca, principalmente no sul do estado. Um dos maiores rios da região e afluente da bacia do Parnaíba, o rio Curqueia, sofreu com a seca prolongada, mas também com as ações do homem, que desmatava indiscriminadamente as margens do rio, através do cultivo de vazantes e passagem para gado. Essa escassez afetou cerca de 33 municípios. No dia 3 de março desse ano, o rio Longá, na cidade de Esperantina, aumentou mais de 1 metro após 24 horas de chuva, forçando a retirada de famílias que moram próximas ao rio. O mês de fevereiro foi marcado por muitas chuvas no Piauí, deixando diversos reservatórios cheios e transbordando. Uma situação semelhante ocorreu em 2017, quando o mesmo rio transbordou, fazendo com que 20 famílias deixassem suas casas. Mesmo apresentando toda a sua importância, a bacia do Parnaíba vem mostrando evidências de mau uso da água e do solo, como o elevado índice de poluição hídrica proveniente de efluentes sanitários e resíduos sólidos, tanto urbanos como industriais, lançados em seus corpos hídricos. Também a retirada inadequada da cobertura vegetal para a prática de agricultura, o que torna o solo muito vulnerável à erosão, aumentando a produção de sedimentos que podem causar o assoreamento do rio. Esses fatos, combinados com as secas rigorosas registradas nos últimos anos, que culminaram na expansão das áreas semiáridas, têm gerado consequências danosas à bacia. Para tentar reverter esse cenário, algumas medidas vêm sendo tomadas, como por exemplo, a Companhia do Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba vem investindo desde 2019 cerca de 17 milhões em projetos para a revitalização da bacia no estado do Piauí. Entre suas ações estão a proteção das nascentes, recuperação de áreas degradadas, contenção das dunas formadas no delta do rio, demarcação do Parque Nacional das nascentes do rio Parnaíba e o diagnóstico da situação de seus recursos hídricos. Também, em 2018, foi instituído pelo presidente da República a CBH Parnaíba, que é o Comitê da Bacia, que é um projeto apoiado diretamente pela Agência Nacional das Águas, como uma forma de gestão de seus recursos, procurando esclarecer os problemas e propor mudanças. Então, essa foi a apresentação sobre a Bacia do Parnaíba. Nós fizemos ela com muito carinho, então realmente esperamos que tenha gostado. E para finalizar, eu vou passar as referências que nós utilizamos e, portanto, ficamos por aqui mesmo. Até a próxima.